Oi, alunos, tudo bem com vocês? Professora Maíra, aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto bem gostoso hoje, só que antes, as competências. Aplicar os conhecimentos gramaticais contextualizados às diferentes situações de produção e leitura de textos orais e escritos, considerando aspectos semânticos, sintáticos, morfológicos e fonéticos, como habilidades, aplicar as principais convenções da escrita em relação ao uso da acentuação, acentuar corretamente as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos lá? Acentuação das palavras, tonicidade das palavras. Meus amores, hoje nós vamos trabalhar com a tonicidade das palavras. E o que vem a ser a acentuação? A acentuação existe para representar o mais próximo a fala da escrita. Então, percebam que nós estamos estudando a sílaba tônica, a sílaba mais forte dentro da palavra, ok? Então, tonicidade das palavras, sílaba tônica. O que são sílabas tônicas? São pronunciadas com maior intensidade quando estamos falando. Como eu falei atrás ali, ó, ela surgiu para aproximar mais a fala da escrita, ok? Então, vamos lá. Cada palavra de nossa língua tem sua sílaba tônica, que fica em uma das 3 diferentes posições existentes em português. Então, vamos lá. A última posição, a penúltima e a antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima. Sílaba da palavra. De acordo com essa posição, classificamos as palavras em 3 grupos. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Olha que legal! E como é que a gente encontra a sílaba tônica? Para classificarmos uma palavra de acordo com a sua tonicidade, precisamos verificar em qual posição a sílaba tônica está. E para isso analisamos as palavras de trás para frente. Vamos lá? Então, percebam aqui no exemplo que eu estou colocando para vocês. Professora, é difícil esse assunto? É não. Chega mais que a gente vai aqui, ó, tirar todas as dúvidas. A posição, tonicidade das palavras, é a sílaba mais forte. Nós vamos trabalhar com a sílaba mais forte, aquela que a gente fala com mais força, pronuncia com mais força. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a palavra cérebro. Cérebro. Então, o que acontece aqui? Nós temos a última sílaba, é o bro. Nós temos a penúltima, o ré. E temos a antepenúltima, o sé. Isso quer dizer que nós temos 3 posições. Lembram? A sílaba mais forte é a sílaba tônica. Qual é a sílaba mais forte aqui? É o sé. Ele está na antepenúltima. Então, se está na antepenúltima, ela tem nome. Então, essa sílaba tem nome. Vamos lá. Posição em relação à sua tonicidade. Oxítonas. Quando é que ocorre oxítona dentro da palavra? Eu pego aqui, ó, alô, alô, fazendo a separação. O A é átona, que a gente já viu, a diferença entre átona e tônica, e o Lô é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte dentro da palavra. Então, o Lô, ó, a última sílaba é a mais forte. Então, o que é que eu tenho? Se eu tenho de lá para cá, o que é que acontece? Oxítona. Cuidado, gente, a contagem é de lá para cá, é o contrário. Então, se a última é a mais forte, nós vamos chamar de oxítona. Vamos lá, e agora as paroxítonas? Imóvel. Imóvel. Foi o que aconteceu aqui. Eu tenho o I como átona, é fraca, o Mó como tônica e o Véu como átona. Isso quer dizer que de lá para cá é a última que é a mais forte? Não. É o quê? A penúltima. Se é a penúltima, é paroxítona. A penúltima sílaba é a mais forte, é a tônica. Então, é uma palavra paroxítona. E agora, proparoxítona. Vamos lá. Crônica. Crônica. Eu tenho o quê? O K como átona, o Ni como átona e o Cro como tônica. Então, se o Cro é tônica e na posição de trás para frente, ela é a última? Não. Penúltima? Não. É a antepenúltima. Então, isso quer dizer que o Cro, de crônica, Cro, a antepenúltima sílaba é a mais forte, é a tônica. Então, percebam,
se a última for mais forte, a sílaba mais forte, então nós dizemos que a tonicidade das palavras aqui, da palavra em si, é o que? Oxítona. Se for a penúltima, é a paroxítona. E se for a antepenúltima, é a proparoxítona. Gente, detalhe, as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, ok? Vamos lá. Acentuação. O nosso assunto é acentuação, então vamos lá. A sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Acentua-se as oxítonas terminadas em. É regra. O, a, o, as, o, es, os, em, o, ens. Nos exemplos que nós temos aqui, só Fá. Percebam que a última é mais forte, o Fá. Então, esse Fá termina com o quê? Com A. Se fosse no plural, com A, só Fás. Então, isso quer dizer que nós temos aqui acentuação das palavras oxítonas. Regra, elas devem sofrer acento, elas devem receber acento. Na palavra picolé, eu tenho 3 sílabas, certo? Eu tenho 3 sílabas. Foi o que aconteceu ali, de lá para cá. Picolé. O lé é a sílaba mais forte. Então, se é a última a mais forte, isso quer dizer que, com relação à acentuação, ela deve receber o acento. Por quê? Porque é uma palavra oxítona. Agora, as palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em, vocês vão dar uma olhadinha aqui, L, N, R, P, S, X, o S, I, Is, ON, OS, uns, ans, ão, de tom oral, seguido ou não de S. Todas essas palavras aqui, onde tem o som mais forte, onde a tonicidade daquela palavra é a penúltima, elas vão receber acento somente nesses casos descritos aqui. Açúcar. Eu falo o quê? Açúcar. Então, de lá para cá, qual é a sílaba mais forte? É o sul. Observem no desenho. Então, se é o sul, é um caso de paroxítona. E as proparoxítonas, beleza? As proparoxítonas aqui, olha a separação delas. Gente, última, penúltima e penúltima. A gente percebe que são 3, mas pode ter mais sílabas. Se tiver e ela for um caso de proparoxítona, deve receber acento. São as palavras que têm como tônica a antepenúltima sílaba. Na língua portuguesa, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Mágico. Olha, mágico. Então, de lá para cá é a antepenúltima. Então, a sílaba má recebe o acento por ser proparoxítona. Ok? Então, eu trago para vocês aqui mais um trechinho do livro, A Cor da Ternura. Vocês vão ler esse fragmento e depois vão responder ali. Leia em voz alta as palavras do texto que se encontram no slide. Vocês vão parar o vídeo, vão também olhar o slide lá na plataforma e responder. Pássaro invisível. A. Identifique em cada uma delas a sílaba que foi pronunciada de maneira mais forte. Qual é a sílaba mais forte em pássaro? Qual é a sílaba mais forte em invisível? B. Em cada uma dessas palavras, a sílaba que foi pronunciada de maneira mais forte é a última, a penúltima ou antepenúltima. Vocês é que vão dizer aí, meus amores. Segundo, de acordo com a posição da sílaba tônica, classifica as palavras abaixo como oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ok? As duas palavras pássaro invisível. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora Aula em Rede. Curta, compartilhe, continue com a gente sempre.